Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Eu espero que você viu aí na descrição do vídeo. Eu vou revelar para vocês a verdade. E a verdade está aqui, ó. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, sobre as 7 igrejas, os 7 espíritos das igrejas. E é por isso que hoje, aqui na Terra, existem denominações. Igrejas com costumes diferentes. Igrejas com doutrinas diferentes. Porém, todas guiadas pelo Espírito Santo de Deus que ainda habita nessa terra. Tá? E a verdade é que hoje foi uma reunião maravilhosa. Maravilhosa. E eu me lembrei de quando eu cheguei, da primeira orientação que eu tive na Igreja Universal. Que foi essa: olha só para Jesus. Olhe só para Jesus. Essa foi a primeira orientação. Foi o obreiro Marcelo, de Nova Iguaçu. Tudo bem, obreiro? Se você está ouvindo e vendo esse vídeo aí, muito obrigado. Olhe só para Jesus. E eu tenho cumprido isso até hoje, olhando somente para Jesus. Por quê? Porque foi esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo que guia o povo dele, que me fez ir para a Igreja Universal. Antes eu era da Assembleia dos Santos, Belfor Roxo, Nova Aurora. Não, Belfor Roxo, Farrula, acho que é isso, Heliópolis. Não lembro o bairro, mas Assembleia dos Santos, Pastor Reginaldo. Gratidão a ele, porque foi lá que eu ouvi as minhas primeiras orientações, dei os meus primeiros passos, né? Sendo que o propósito de Deus não era lá. Aconteceu fatos, coisas que eu fui para a Igreja Universal. E eu saí bem, eu saí muito bem da Igreja Assembleia. Eu fui comunicar ao meu pastor que eu estava saindo da Assembleia e indo para a Igreja Universal. Ele não aceitou de imediato, pediu para que eu viesse orar, pediu uma confirmação para Deus. Eu assim fiz, Deus me fez, eu falei para ele e ele abençoou. Então vai, meu filho, Deus te abençoe. Eu fui em paz, eu fui com o coração limpo, né, para a Igreja Universal do Reino de Deus, ao qual eu estou até hoje. Eu estou até hoje. E nesse vídeo eu venho te revelar a verdade sobre ela. E qual é a verdade? A verdade é que tudo que você ouve falar mal da igreja, a igreja rouba, realmente, ela rouba, ela me roubou os maus costumes, arrancou de mim os maus hábitos, me ensinou, né, a caminhar em retidão, com temor na presença de Deus. O que ela fez? Ela roubou a tristeza, a angústia, ela roubou tudo aquilo que me fazia infeliz. Tudo aquilo. Então, cada igreja tem uma doutrina a ser seguida. Cada igreja, cada denominação tem suas regras, suas doutrinas para ser seguida. E a Igreja Universal não é diferente nisso. Muitas das vezes é falado até que não tem. A Igreja Universal não tem doutrina. Tem. Toda instituição tem.
Toda instituição tem que ter uma doutrina, uma regra, para que haja ordem, para que haja disciplina. Porque se deixar livre o ser humano, imagina, vai tocar o terror, vai fazer o que quer. Então toda igreja tem um líder, toda igreja tem uma liderança, toda igreja tem ali regras a serem seguidas. Se não for cumpridas, não vai poder permanecer. Mas nós, você, o ser humano, ele é livre. O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade para nós escolhermos o que é melhor para nós. O Espírito Santo nos dá liberdade para servirmos a Ele aonde nos faz bem. E hoje em dia tem muita gente confusa, que é o que foi pregado hoje, sobre misturar os vinhos. Tem muita gente confusa porque ela ouve a Igreja Universal, ela ouve a Assembleia, ela ouve a Batista, ela ouve a Deus e Amor, ela ouve, enfim, a Católica, ela ouve várias denominações, faz uma confusão na cabeça dela, e ela não é fiel a nenhuma. E ela não consegue ser fiel a Deus, porque ela está confusa. Então, meu amigo e minha amiga, não importa a denominação que você está, não importa a igreja que tu és, não importa a placa de igreja, se é a Igreja Universal, não importa. Desde que você seja de Deus, desde que o Espírito Santo esteja contigo, desde que você ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, respeitando as pessoas. Mas não se engane que você vai achar perfeição dentro da igreja, que não vai. Não se engane que todo mundo vai ser perfeito na igreja, que não vai. Nem os líderes espirituais, eles vão ser perfeitos, porque eles são homens. São homens de Deus, que fazem a obra de Deus, usados pelo Espírito Santo. Porém, eles são homens, eles vão errar. Eles vão errar, como eu já ouvi muitas e muitas vezes da boca do Bispo Macedo e de tantos líderes espirituais de outras denominações. Não, olha para mim, olha para Jesus. Olha para Jesus, porque se eu errar e me arrepender diante de Deus, Ele vai me perdoar. E eu vou aprender com os meus erros e não vou cometer mais. Mas se você guardar mágoa de mim, se você corromper o seu coração, se você não entender o propósito de Deus, que é de você nascer de novo, receber o Espírito Santo, você vai se afastar da igreja, você vai se afastar do Espírito Santo. Tem muita gente saindo das igrejas com o coração ferido, com o coração triste, revoltado, sem entender nada. É porque ela não está olhando só para Jesus. Quando eu fui para a igreja, eu fui na intenção de conhecer Jesus, de conhecer a Deus, de ser feliz, de ser salvo, sabe? De crer na salvação. E Deus tem guiado os meus passos. Eu comecei lá atrás na Assembleia, passei pela Batista, hoje eu estou na Igreja Universal, graças a Deus, são mais de 15 anos servindo a Ele aqui. Mas eu sirvo a Deus, ao Espírito Santo. E é isso que eu quero que você entenda, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem uma doutrina. E a doutrina é essa, é sim, sim. É sim, sim. É sim, Senhor. Sim, Senhor. Tá ligado? Vamos lá. Né? Aí, a doutrina da Igreja Universal
é que você não pode questionar. Essa é uma doutrina da Igreja Universal. Se você já participou dos grupos da igreja, se você é um obreiro, foi pastor, foi bispo, você sabe que é assim. Ninguém te enganou. Essa é uma doutrina de quartel. É como se fosse um quartel, né? Para respeitar a autoridade. E isso que me chamou a atenção, foi isso que me alegrou, foi isso que me fez ir para lá, porque eu me alegrava com isso. E não pense que eu não passei por dificuldade, não pense que autoridades não erraram comigo, não pense. Mas como eu disse, aquele que serve a Deus, ao Espírito Santo, ele vence. Ele vence tudo, porque ele nunca perde. Ou ele vence ou ele aprende. Perder ele não perde nunca. Ele aprende. Então, teve situações que eu sabia que se eu dissesse não, ia ter consequência. Mas o Espírito Santo falava: Leandro, diz não, porque você não está pronto. Diz não, porque você ainda não é capaz. Diz não, cara. Olha para o teu coração, tem muita coisa que ainda tem que ser limpa, né? E a autoridade lá falando: Leandro, faz, e tem que fazer, diz sim. Aí eu dizia não. Aí tinha a consequência, né? Tinha a consequência. Por quê? O único que conhece o meu coração, o seu coração, é Deus. É Deus. Tinha hora que eu questionava. Eu ia questionar aquilo que eu não entendia. Eu ia colocar os meus achismos, aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, né? E não tem isso. Não tem isso. Ou você anda no mesmo espírito, se o Senhor está ligado, vamos lá, essa é a fé. E se aquela pessoa que está como uma autoridade diante de você, porventura ela está fazendo alguma coisa errada, fora do espírito, né? E você for questionar ela, você vai sofrer. Se você for questionar e contra ela, você vai sofrer consequências. Essa é a doutrina. Se você já foi de um grupo, já foi obreiro, já foi pastor, você sabe disso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falava na sua mente, fala na minha e fala na mente de todo mundo. Calma. Olha para a minha palavra. Não vá contra uma autoridade. Ore por ele. Ore por justiça. Se humilhe diante de mim. Mas muitas das vezes, a gente na carne, na emoção, porque foi injustiçado, porque foi ferido, porque a gente realmente estava certo, a gente estava correto, certo, mas porque a gente quis expor aquilo, nós fomos injustiçados. Então, existe injustiça, sim, na obra de Deus. Existem injustiças. Mas Deus permite para que você aprenda. Para que você aprenda a ter bons olhos. Para que você aprenda a ter compaixão. Para que você aprenda a ver que uma autoridade também erra. E que você venha buscar a Deus na sua intimidade, e Ele venha fazer justiça em teu favor. Então, não corrompa o seu coração, não manche suas vestes, não volte atrás,
Se Deus te chamou para a Igreja Universal do Reino de Deus, continue firme. Não olhe para nada, não olhe para ninguém. Se Deus ele te chamou para a Assembleia, continua firme. Para Batista, continua firme. Enfim, são inúmeras denominações. Eu não vou falar todas aqui, mas não importa a igreja que tu és. Se Deus te chamou e você está bem lá, saiba que vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter atrito. Saiba disso. Mas se Deus te chamou, meu filho, você vai permanecer. E se porventura você sair daquela denominação, você vai sair bem. Você vai sair com o coração limpo. Você vai sair para crescer muito mais. Porque Deus não chama ninguém para uma denominação. Deus chama a pessoa para o reino dele. No céu, no reino de Deus, não vai ter placa de igreja, não vai ter título, não vai ter cargo, não vai ter obreiro. Ah, eu sou obreiro. Não vai ter obreiro. Não vai ter bispo, não vai ter diácono, não vai ter nada disso que há aqui na terra. Vai ter os filhos, os limpos, os lavados com o sangue do Cordeiro, os que foram fiéis até o fim. Esses vão ter. Aqueles que não julgaram, não condenaram, aqueles que respeitaram a fé dos que comem carne, dos que comem legume, aqueles que olharam somente para Jesus e viveram o seu propósito, o seu chamado. Agora, quantas pessoas têm saído das suas igrejas com o coração manchado, ferido, com o coração triste, angustiado, e vai para outra igreja da mesma forma, e ela não consegue se firmar em nenhuma, porque o problema não está nas igrejas, não está nas autoridades espirituais, o problema está nela, está dentro dela, e aonde ela for, ela não vai se sentir bem. Então olhe para o seu coração. Você pode tudo, você é livre. Você pode ficar na sua igreja, você pode sair da sua igreja. Agora, antes você tem que ser igreja. Se você for igreja, você vai ficar bem. Entende? Porque eu era da Assembleia. Eu estava na Assembleia. Hoje eu estou na Igreja Universal. Mas eu sou de Jesus. Eu não sou da Igreja Universal. Eu sou do reino de Deus. E é isso que Deus quer que você seja. Que você não seja da Igreja Universal. Você seja do reino dele. E esteja na Igreja Universal onde ele te chamou. Se ele te chamou, então vai. Não olhe para trás. Respeite. Entende? Respeite a doutrina. Ah, mas não tem doutrina. Tem. Eu já falei. É sim, senhor. Tá ligado? Não tem questionamento. Vambora. Se você concordou, vai. Se você não concordou, não vai. Fique na sua fé. Agora, não rema contra, não jogue contra, não fale mal, porque muitas das vezes você não sabe do que você está falando. E todos aqueles que falam mal, que falaram mal, todos aqueles que falaram mal de uma autoridade de Deus, por mais que aquela autoridade naquele momento estivesse errada, aquela pessoa sofreu consequência. E não foi uma consequência do homem, doutrinária, não. Foi uma consequência vinda de Deus. Porque está escrito, 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina, que é a contenda entre os irmãos. Então você não pode ter contenda na sua igreja. Você não pode ter contenda entre as igrejas. Não pode ter contenda entre a gente. Entende? Pelo contrário, temos que se unir num só espírito, numa só fé, porque Jesus está voltando.
para levar a sua igreja. Jesus está voltando para nos arrebatar. E o Espírito Santo, eu louvo a Deus que ainda está aqui para te convencer, e é Ele que está te convencendo nessas palavras, não sou eu sou um instrumento, simplesmente, mais nada. Tá ligado? Tá vendo? E o tá ligado é da Igreja Universal, né? Paz do Senhor já é de outra denominação. Cada um pega algo para si e assume. Mas não importa, tá ligado? Paz do Senhor, amém. Vamos todo mundo junto para o reino. Amém, pessoal? Então, se você um dia se sentiu ferido, magoado, se te fizeram mal, se fizeram injustiça com você na Igreja Universal do Reino de Deus, ou em qualquer igreja, perdoe, e ouça a voz do Espírito Santo que Ele diz no seu coração. Se Ele fala para você retornar, retorne, sabe? Mas retorne olhando para Jesus, retorne. Eu espero que você esteja entendendo esse vídeo. Esse vídeo são muitas coisas, mas muitas e muitas coisas mesmo que eu passei, que eu sofri na obra de Deus. E eu fico imaginando os pastores, os bispos, o quanto que eles sofrem, o quanto que eles passaram perseguições, humilhações, o quanto que eles erraram, aprenderam errando, o quanto que eles erraram, mas os que permaneceram, eles aprenderam com os seus erros. Aqueles que não se corromperam, não corrompeu o coração, não corrompeu a mente, não se deixou levar, né, pelos maus sentimentos, reconheceram os seus erros, pediram perdão a Deus e pediram perdão às pessoas e cresceram mais, venceram. Então, pessoal, a pior derrota é nós desistirmos. A pior derrota é a gente deixar o orgulho, o mal, o ódio, os maus olhos tomar conta do nosso coração. Então não permita. E se você ainda está na obra, né, como um membro, um evangelista, um jovem, se você ainda está na obra de Deus, né, como pastor, como bispo, como obreiro, não importa o cargo, o título, mas se você está na obra, fazendo a obra com o coração sujo, magoado, triste, se o teu coração não está na mão de Deus, se você está confuso em meio a tantas vozes, em meio a tantas coisas que você vê, em meio a tantos maus exemplos, a tantos escândalos, se você está permitindo que o seu coração manche em meio a tanto escândalo, a tanto mau exemplo, é porque você não está cumprindo com a primeira palavra que você ouviu quando você chegou na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu creio que na maioria das igrejas onde o Espírito Santo orienta, amai a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, vírgula, e a sua justiça. Buscar a justiça de Deus não é a sua. Buscar a justiça de Deus é se humilhar diante de Deus, é questionar diante de Deus, porque se você é filho, você tem o direito de questionar o pai. O filho tem direito de questionar o pai. O meu filho tem direito de me questionar. O meu filho tem.
O meu filho tem 9 anos, mas ele tem direito de me questionar porque eu sou o pai dele. Eu vou ouvi-lo. Eu vou ouvi-lo. Agora, autoridade, questionar a autoridade, aí não. Aí não. Não se questiona a autoridade. Se ora por ela. Não se questiona, porque senão você vai arrumar problema. E essa é uma orientação para todos vocês que estão debaixo de uma autoridade, seja ela qual for. Se você está debaixo de uma autoridade, você sabe do que eu estou falando. Seja de qualquer instituição, seja pública, seja privada, seja militar. Quando você questiona aquela autoridade ela tem poder. E se ela se sentir contrariada, né? E se ela não estiver bem, ela pode tomar uma atitude erroneamente, fazer uma injustiça, né? E aí? Então, busque a justiça de Deus. Ore por essa autoridade, porque Deus, Ele vai ver a intenção do teu coração. Se a intenção do seu coração for boa e aquela autoridade estiver errada, sem saber, o Espírito Santo vai fazer ela voltar atrás. O Espírito Santo vai fazer ela cair em si. E ela vai se consertar, né? E ela vai mudar as suas atitudes. Agora, se ela não mudar, Deus vai retirar. Tudo que ela está fazendo errado, tudo que ela está fazendo contrária aos princípios de Deus, vai ser revelado. E ela vai ser arrancada pela mão de Deus. Porque está escrito, toda autoridade é constituída por Deus. Se Ele colocou, é Ele que tira. Ele colocou e Ele tira. É Ele que tira. Então nós temos que falar com Ele. Porque é Ele que vai tirar no seu devido tempo. Para quem conhece a palavra de Deus, a história de Davi e Saul. Davi e Saul. Deus ungiu Davi. Ungiu. Falou que Davi ia ser rei. Ungiu Davi. Saul não era mais rei diante de Deus. Mas ele ainda tinha autoridade, ele ainda estava no posto. Deus permitiu que Saul ainda continuasse como rei. Para quê? Para Davi aprender. Para Davi aprender. Então, Davi aprendeu a respeitar a autoridade. Davi não foi contra a autoridade. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Pelo temor e pelo respeito à palavra de Deus. Até que ele assumiu, chegou a hora, chegou o tempo dele assumir aquilo que Deus tinha prometido, que foi o reinado, e ele reinou. E ele reinou. E não quer dizer que o reinado dele foi perfeito não, porque ele errou também. Mas quem está com Deus, aprende com os seus erros. Nunca perde, sempre vence. Essa é a fé. Então esteja com Deus. Não importa a denominação que tu és, esteja com Deus. E se Deus te chamou para a Igreja Universal, permaneça. Permaneça. Se você está distante, volte. 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 Entende? Mas faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Permita que Deus faça a obra na sua vida. Tá bom? Então essa é uma das verdades da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus. Mas eu sou grato ao Bispo Macedo de ter saído da Igreja da Graça. Olha aí. A Igreja Universal só existe porque o Bispo Macedo saiu da Igreja da Graça. Mas imagina se ele tivesse saído com o coração sujo, manchado, maculado,
cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor. Não. Não. Ele saiu porque ele queria fazer mais. Ele queria ir mais além. E a doutrina daquela instituição religiosa de Deus não permitia. Então ele respeitou. Então, já que eu não posso, eu vou sair. Ele saiu. E Deus deu a direção para que ele abrisse, fundasse a Igreja Universal do Reino de Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando você sai de uma igreja e abre outra, nesse fundamento, nesse espírito, sem uma intenção própria, né? Mas sim de ganhar almas, você vai arrebentar. Então olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. Não manche ele. E fique onde Deus te chamou. Tá? Não imite a fé dos outros. Vá na sua fé. Tem muita gente que quis imitar a fé do Bispo Macedo. Tem muita gente que quis fazer o que ele fez. A intenção do coração não foi boa. Tá bom? Então fique onde Deus te chamou. Tá? E tamo junto. Junto e misturado. Tamo junto até depois do fim. Até depois do fim. Porque, como a palavra de Deus diz, melhor é o fim do que o começo. Porque tudo passa. Tudo nessa vida, tudo nessa terra vai passar. Mas uma coisa não passa, é a palavra dele. A palavra de Deus não passa. E aqueles que viveram pela palavra, foram fiéis a Deus em primeiro lugar, e foram fiéis aonde Deus ele chamou, o fim é melhor que o começo. Porque é no fim que todos nós vamos se encontrar em um só povo, uma só nação. A nação santa, eleita, escolhida, separada. E Deus, ele está te chamando. Se você nunca fez parte de nenhuma igreja, né? Se você nunca fez, nunca se permitiu, se permita. Vá em uma igreja. Busque a Deus. Antes de ir para a igreja, seja a igreja agora. Decida ser a igreja agora, porque a igreja não é as quatro paredes, não é o CNPJ, não é a instituição, não é a doutrina, não é a religião, não. A igreja somos nós. A igreja é o Espírito Santo morando e agindo dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Para fazer o bem, não importa a quem. Forte abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que é de alguma igreja e ela está desanimada, compartilhe esse vídeo com ela. Entende? Compartilhe. Para que ela volte. Para que ela volte para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.